Rumble, concorrente do YouTube, anunciou saída do Brasil após decisão do judiciário. Essa é a notícia e eu fiquei pensando como que eu poderia falar algo que seja verdadeiro, mas que conseguisse fisgar a sua atenção nesses primeiros momentos aqui do vídeo, para que você fique comigo até o final. Eu não consegui, mas então eu vou dizer, fique comigo. Esse assunto é tão importante, tão fundamental, a questão dessa censura que a gente está vivendo, como que a gente lida com isso, o Rumble fez algo correto, como que a igreja local é importante nesse cenário. Puxa vida, que vídeo importante. Assista, se você puder, compartilhe e me ajude a impulsionar esse vídeo. Bora para mais um vídeo. Vamos lá. Primeiramente, o Rumble é um concorrente do YouTube, ou seja, é uma plataforma muito parecida com o YouTube. Espero que o YouTube impulsione esse vídeo aqui. Mas, na final, eu não estou defendendo o Rumble, eu estou defendendo a liberdade, enfim, né? Então, o que aconteceu? O CEO da empresa, o Chris Pavlovski, acho que nem é Chris, né? O Chris Pavlovski disse o seguinte: recentemente os tribunais brasileiros, ou seja, o Supremo, exigiu que nós removêssemos alguns criadores do Rumble. Como parte de nossa missão de restaurar uma internet livre e aberta, nos comprometemos a não mudar as regras de nossas políticas de conteúdo. Usuários com pontos de vista impopulares, ou seja, não politicamente incorretos, são livres para acessar nossa plataforma nos mesmos termos que nossos milhões de outros usuários. Portanto, decidimos desabilitar o acesso ao Rumble para usuários no Brasil enquanto contestamos a legalidade das exigências dos tribunais brasileiros. E ele continuou: Rumble é a única companhia com grande escala que mantém a linha de discurso livre e valores americanos. Eu não sei se é a única, né? Eu acho que o Twitter tá nessa pegada aí também. Mas enfim, é meu desejo que um dia as Bytechs, ou seja, as grandes empresas, né, de tecnologia, se juntem a nós nesta luta e respondam como fazemos. Este é o dia em que todos ganham. Não serei intimidado pelas exigências de governos estrangeiros para censurar os criadores do Rumble. O CEO do Rumble, ele não citou o STF, né, mas em junho, Alexandre de Moraes tinha determinado o bloqueio imediato dos canais, né, do Monark. Essa é o grande tema aí, então. Olha, vamos lá. O único jeito de vencer pessoas que se utilizam da força é com força. E aqui eu estou falando em resistência. Então, enfiar o rabinho entre as pernas não é a solução. Pense naquelas decisões contrárias à Constituição de nosso país, que foram tomadas durante a pandemia. E se todos, por exemplo, os pastores dissessem: não, vocês não podem fechar a igreja, é contra a Constituição. O que ia acontecer? Ia prender todo mundo? Você imagina, prender todo mundo da igreja, todas as igrejas? Como é que ia ser, né? O negócio ia ser bem complicado. Então vamos lá, o Rumble é uma empresa e a empresa visa obter lucro. O Rumble, ele olha o mercado e ele vê o seguinte: peraí, há um nicho de mercado aqui. Pessoas querendo falar certas coisas politicamente incorretas e pessoas querendo ouvir essas ideias politicamente incorretas. Mas ninguém lhes dá voz. Opa, isso é um nicho de mercado. Então, se o produto deles se diferencia pela não censura e eles começam a censurar, o produto perde o propósito de existir. É como abrir uma costelaria e não vender costela. Então, por isso, eles decidiram tirar o Rumble do Brasil. Agora, obviamente, pode ser que o motivo deles não seja apenas financeiro, mas seja um ideal de liberdade, os valores americanos. Ele falou sobre isso, a gente defende os valores americanos, e pode ser mesmo. Enfim, mas quaisquer que sejam os motivos, deve-se resistir com coragem àqueles que usam a força para oprimir. O que a gente nota é o seguinte: as grandes mídias, elas acabam sendo controladas pelo governo. Quem dá a concessão? É o governo. Além disso, o governo paga horrores em propaganda. Aí, meu amigo, o cara vende até a mãe. A Bíblia já anunciou: o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E um provérbio antigo ensina: a regra de ouro é que o ouro faz as regras. De qualquer forma, aí a gente vê a importância da igreja local, que acaba sendo um dos poucos redutos aí onde a verdade ela pode ser dita, né? Eu tenho 4 cursos e um dos grandes motivos que me levou a fazer os cursos, a montar esses cursos, tem a ver justamente com a censura. Todos os assuntos que eu abordo nesses 4 cursos, eu fui censurado. Eu fui censurado por aí. Não, enfim, em vários lugares. Eu fui censurado. Eu fui até processado, né, por um dos meus cursos. Acabei de ganhar, graças a Deus, e vou processar todo mundo que disse que eu cometi crime, desde doutor, pastor, enfim, né, porque não pode querer ficar ameaçando a gente não, intimidando a gente. Tem que ganhar no discurso.
Mas enfim, então, olha a situação. Mas agora, esses assuntos eu só consigo falar ali nos meus cursos. Mas na minha igreja eu falo abertamente. Todos os assuntos que eu falo ali nos meus cursos, eu falo abertamente nas nossas igrejas e onde eu vou pregar. Então, gente, é bem verdade também que eu estou falando aqui, né, de liberdade ali na igreja local. É óbvio que a escalada de opressão e de ditadura vai sempre aumentando, como por exemplo na China. A verdadeira igreja está escondida. Tem uma igreja lá, que é a igreja permitida e controlada pelo Estado. Essa o governo deixa. Assim como sempre existirá. Sempre existirá aquela igreja que o governo vai falar, ei, essa religião aqui pode. Esse evangeliquez aqui, essas igrejas evangélicas, essa aqui que estão alinhadas com a gente, essas podem. Mas aquelas que são contrárias ao governo, que pensam de maneira diferente do governo, são proibidas, são censuradas. E aí entra um grande elemento aqui também, então. Um grande elemento de coragem e de comprometimento com a verdade. O pastor Paul Washer, certa vez, ele disse o seguinte, é um problema quando o pastor se torna civilizado. Eu acredito que ele esteja dizendo o seguinte, é um problema quando um pastor, ele entende o que ofende, o que desagrada, e ele decide não falar sobre esses assuntos para não perder público. E alguns, né, para não perder dinheiro. É uma catástrofe. Eu conversava com meu amigo, pastor Ayrton, da CEBI, uma organização sobre aconselhamento bíblico, e a gente falava, né, sobre por que tantos pastores, até pastores que a gente considera sérios, eles acreditam em mentiras, né, tantas mentiras da psicologia, são contrárias às ideias bíblicas, e a gente debatia, é ignorância? E aí ele me disse algo muito interessante, não, é que para alguns, eles querem preservar a carreira. Em relação a vários temas, né? Sabe, para pregar a verdade, não basta ter o intelecto no lugar. É necessário ter o coração no lugar correto. É necessário ter muita fé em Deus e compromisso com a verdade. Ter um coração inclinado para a verdade, para Deus e para o próximo. É necessário amar mais a Deus do que a liberdade. É necessário amar mais a verdade do que o dinheiro. Eu venci 4 processos. Todos os processos que fizeram contra mim, graças a Deus, pela graça de Deus, nós vencemos. Um abraço ao meu advogado, Dr. Felipe Moreno Ramos, que é meu advogado e irmão em Cristo aí. Enfim, nós vencemos os 4 processos. E o último, né, psicólogos moveram um processo contra mim, 4 psicólogos que serão processados. E por conta disso, né, eu já sou um expert em ser processado. E pastores, amigos, colegas, pastores do Brasil sempre entram em contato comigo pedindo dicas, ó, como que vocês fizeram? E antes de eu explicar como que o meu advogado abordou o assunto, eu sempre digo assim, pastor amigo, você tem que estar disposto, se você quiser vencer mesmo, você tem que estar disposto a ser preso ou a perder dinheiro. É aí que reside a nossa força. É justamente aí. Pensar assim, só vou falar se eu ganhar os processos. Aí a gente já perdeu. Eu, pela graça de Deus, nessa vez aqui eu ganhei. Mas Paulo perdeu, por exemplo, e falando a verdade. Então o segredo é aqui, ó. Aquele que perder a vida, achá-la. John Piper disse, só presta para esta vida aqueles que estão totalmente comprometidos com aquela. Sim, aqueles que amam demais o dinheiro deste mundo, a liberdade deste mundo, o conforto deste mundo, jamais vai poder pregar a verdade. O indivíduo, ele não precisa roubar alguém, adulterar, ser desonesto com o dinheiro, com a mulher dos outros. Enfim, para ele ser um picareta, basta que ele ame mais esta vida do que a verdade, mais os confortos deste mundo do que Deus. Você se lembra dos crentes lá de Apocalipse que venceram a besta? Qual foi o segredo deles? Um dos princípios é este aqui. Eles não amaram a própria vida. Que Deus nos dê graça para mantermos as nossas convicções, assim como o Rumble está mantendo, não sei se por dinheiro ou por ideal, enfim, de qualquer maneira, está mantendo aí o seu ideal. Que Deus nos dê graça também para sermos firmes assim, porque não há outro jeito de vencer. Porque mesmo que a gente perca ao nos mantermos firmes, nós não estaremos perdendo, porque aquele que perder a vida, achá-la. O que a gente não pode é se vender. O que a gente não pode é fazer até como que eu já tenho visto aí, né, influencers conservadores prestando continência para ministro da STF comunista. É isso que a gente não pode. O que a gente precisa é manter aquilo que a gente acredita e que Deus nos dê graça, o que não é fácil, porque nós, indo por nós mesmos, somos corruptos mesmo. Então que Deus nos dê graça. E aí, o que você acha desse vídeo? Deixe seu comentário. Dia 12,
Live sobre homeschooling dia 12, aqui no meu canal, às 20 horas. Live sobre homeschooling, os erros mais comuns que pais que querem fazer homeschooling e que já estão fazendo cometem. Dia 12, acompanhe aqui essa live, 20 horas. Deus abençoe, deixe um comentário. Até a próxima.